Vivemos com os olhos voltados para o céu, mas talvez os maiores segredos da Terra estejam escondidos bem debaixo dos nossos pés. Número 1. O grito vindo do abismo. No ano de 1989, uma lenda macabra ganhou força na península de Kola, extremo norte da então União Soviética. Segundo relatos que circularam mundo afora, um grupo de cientistas teria baixado um microfone de altíssima sensibilidade no poço mais profundo já perfurado pela humanidade. E o que escutaram lá embaixo teria sido tão assustador que os obrigou a parar tudo e selar a entrada com solda. A gravação, de 17 segundos, captaria gritos angustiantes, inumanos e sobrepostos, vindos de uma profundidade de 12 quilômetros. O episódio, que ficou conhecido como Os Sons do Inferno, gerou debates acalorados, espalhou pavor e também virou motivo de zombaria. Para alguns, não passava de uma farsa ou manipulação de áudio. Para outros, era a prova assustadora de que algo sombrio havia sido despertado, algo que jamais deveria ter sido perturbado. Número 2. O Poço Hipnótico de Chandbaori. No estado indiano do Rajastão, em uma região árida onde o sol castiga a terra e a água representa a sobrevivência, ergue-se uma das estruturas mais impressionantes já construídas pelo ser humano. No século IX da nossa era foi criado Chandbaori, considerado o poço em degraus mais profundo e complexo do mundo. Quando alguém se aproxima da borda, o fôlego falta. Não se trata apenas de um buraco, mas sim de uma pirâmide invertida que mergulha 30 metros na terra, o equivalente a um prédio de 10 andares. Suas paredes internas são formadas por uma simetria perfeita e hipnotizante, composta por 3.500 degraus estreitos e entrelaçados, organizados em 13 níveis. O efeito visual causa vertigem e confusão. Parece possível descer por aquelas escadas direto para um reino subterrâneo. Mandado construir pelo rei Chanda, da dinastia Nikumba, Chandbaori era muito mais do que uma simples fonte de água. Era também um ponto de encontro social e religioso. Durante a temporada das monções, o poço funcionava como um gigantesco reservatório, acumulando a umidade preciosa trazida pelas chuvas. Já nos meses de seca, quando o nível da água descia até o fundo, o ar fresco das profundezas transformava o local num espaço ideal para encontros, rituais e descanso. A temperatura ali embaixo pode ser de 5 a 6 graus Celsius inferior à da superfície. Um verdadeiro sistema de ar-condicionado natural no meio do deserto escaldante. As pessoas desciam pelas escadas para buscar água, socializar e escapar do calor sufocante. Mas Chandbaori também é um lugar envolto em mistérios e lendas. Uma delas diz que ele foi construído em uma única noite por gênios sobrenaturais. Outra afirma que as escadas são enfeitiçadas. Quem desce por uma nunca consegue subir pela mesma. Até hoje, moradores locais acreditam que espíritos habitam o fundo do poço e por isso ainda deixam oferendas. Mas essa beleza oculta também tem um lado trágico. Os degraus são estreitos, íngremes e não têm corrimão, o que tornava o acesso, especialmente carregando pesados potes de água, extremamente perigoso. Ao longo de mais de 1000 anos de história, dezenas ou talvez centenas de pessoas caíram ali e encontraram a morte nas águas turvas e esverdeadas do fundo. Chandbaori é ao mesmo tempo um monumento à genialidade e à vulnerabilidade humana. Por isso, ocupa o 10º lugar da nossa lista. É o buraco mais belo e traiçoeiro já criado pelo homem. É o ponto onde a engenharia encontra o misticismo e a vida toca a morte. E ao encarar sua profundidade hipnótica, começamos a entender por que nossos antepassados temiam, e ao mesmo tempo desejavam, tanto olhar para o que se esconde sob a superfície da Terra número 3, o olho gigante do oceano. Saímos das terras secas do Rajastão e mergulhamos nas águas azuladas do Mar do Caribe. A cerca de 70 quilômetros da costa de Belize, no centro do atol de coral chamado Lighthouse Reef, o mar de águas rasas e cor turquesa, é interrompido por um círculo escuro e profundo. É o chamado Grande Buraco Azul, um sumidouro submarino colossal, com forma tão perfeita que parece resultado de um disparo gigantesco contra o planeta. Seu diâmetro ultrapassa 300 metros e sua profundidade atinge 124 metros, o equivalente a um edifício de 40 andares submerso. Quem decide mergulhar até o fundo experimenta uma pressão 13 vezes maior do que a atmosférica. Visto do alto, ele se assemelha a uma imensa pupila, como se fosse o olho do oceano observando o céu. Mas afinal, o que é essa formação enigmática?
Para entendê-la, precisamos voltar cerca de 15 mil anos no tempo. Até a última era glacial naquele período, o nível dos oceanos estava mais de 100 metros abaixo do atual. Onde hoje há fundo do mar, havia terra firme. O que chamamos de Grande Buraco Azul era, na verdade, uma caverna gigantesca de calcário, parte de um extenso sistema de túneis subterrâneos. No teto, pendiam estalactites enormes, enquanto do chão cresciam estalagmites. Era uma verdadeira catedral subterrânea, esculpida pacientemente pela natureza ao longo de milhões de anos. Com o derretimento dos glaciares, o nível dos oceanos subiu e a água inundou essa caverna. A pressão foi tamanha que o teto de calcário, frágil, desabou, formando o sumidouro que vemos hoje. Em 1971, o lendário oceanógrafo Jacques Cousteau levou seu navio Calypso até o local para ser o primeiro a explorar seus mistérios. Ele declarou que se tratava de um dos 10 melhores lugares do mundo para mergulho e mapeou todo o relevo subaquático do buraco. Suas descobertas confirmaram a origem geológica da formação, a várias dezenas de metros de profundidade. Cousteau e sua equipe encontraram estalactites de até 12 metros de comprimento penduradas nas bordas, formações que só poderiam ter se criado fora d'água. Era uma prova irrefutável de que ali já existira uma caverna seca. Hoje, o Grande Buraco Azul é uma espécie de meca para mergulhadores, mas essa aventura está longe de ser tranquila. Os primeiros 30 metros são repletos de vida. Corais coloridos, peixes tropicais, tubarões de Recife do Caribe. Porém, à medida que a luz do sol vai desaparecendo, a vida também se extingue. As paredes ficam lisas e vazias. A água é incrivelmente transparente, mas completamente desprovida de vida. A partir de 90 metros de profundidade, começa uma camada espessa de sulfeto de hidrogênio, uma substância tóxica e turva que funciona como uma manta, isolando o fundo do buraco do oxigênio. Abaixo dessa camada não existe nada, é um verdadeiro reino da morte. No fundo, sob escuridão eterna, repousam apenas fragmentos de calcário e os esqueletos de animais que, por azar, caíram nessa armadilha natural. O Grande Buraco Azul ocupa o 9º lugar na nossa contagem porque é um lembrete impressionante das mudanças climáticas pelas quais o planeta já passou. Funciona como uma máquina do tempo. Mergulhadores que descem ali tocam literalmente o mundo da última era do gelo. E serve também como alerta de que, sob a superfície brilhante e agitada da vida, muitas vezes se esconde um abismo frio e sem vida. Número 4. A ferida brilhante de Kimberley. Deixamos para trás as maravilhas naturais e mergulhamos agora nos monumentos da obsessão humana. E talvez não exista símbolo mais poderoso da ganância do que o enorme buraco localizado na cidade de Kimberley, na África do Sul. Trata-se da maior mina já escavada manualmente, sem o auxílio de nenhuma máquina. Um abismo que desencadeou a febre mundial dos diamantes e deu origem a uma das corporações mais influentes e controversas de todos os tempos, a De Beers. Tudo começou em 1871, quando garimpeiros encontraram diamantes em uma colina aparentemente sem importância, que pertencia à família De Beer. A notícia se espalhou como fogo em capim seco, e em poucos meses, 50 mil pessoas de diferentes partes do mundo chegaram à região, munidas apenas de pás, picaretas, e o sonho de enriquecer rapidamente o lugar virou um caos absoluto. A colina desapareceu e, em seu lugar, surgiu um formigueiro humano. Cada garimpeiro recebia uma pequena parcela de terra com cerca de 9 metros por 9 metros e todos cavavam sem parar. Para transportar a rocha para fora, criaram uma rede imensa de cordas cruzando a mina como uma teia de aranha. A cena era surreal. As condições de trabalho eram infernais. Desmoronamentos, acidentes, doenças, falta de higiene e o calor escaldante africano causavam mortes diárias. Mas a busca por diamantes continuava a enlouquecer as pessoas. Com o tempo, a desorganização das pequenas parcelas deu lugar à concentração. Empresários ambiciosos e impiedosos, como Cecil Rhodes, começaram a comprar as concessões e formar grandes companhias. Ao fim de alguns anos de competição brutal, quase toda a mina ficou sob controle de uma única empresa, a De Beers Consolidated Mines, que nas décadas seguintes se tornaria praticamente um monopólio global do comércio de diamantes. Em 1914, quando a extração finalmente foi interrompida,
O buraco havia alcançado proporções monstruosas. Durante 43 anos, cerca de 50 mil pessoas cavaram um poço com quase meio quilômetro de diâmetro e 240 metros de profundidade. Foram extraídas ali mais de 22 milhões de toneladas de rocha, das quais saíram 3 toneladas de diamantes, o equivalente a quase 15 milhões de quilates. Entre essas pedras estavam preciosidades como a estrela da África e o gigante da De Beers. Após o fim da mineração, o buraco começou a se encher de água subterrânea, transformando-se em um lago de tom turquesa surreal hoje. O local é uma atração turística e abriga um museu a céu aberto. Mas ao olhar para essa imensa ferida artificial no corpo da Terra, é impossível não pensar no preço que foi pago por ela. Nas milhares de vidas anônimas sacrificadas ali por algumas pedras brilhantes. Esse buraco também está diretamente ligado à consolidação do sistema do apartheid e à exploração cruel da população negra. O Grande Buraco de Kimberley não é apenas uma formação geológica, é uma cicatriz profunda na consciência coletiva da humanidade. E por isso ocupa o 8º lugar na nossa lista. Número 5. O Poço Maldito do Iêmen. De volta às anomalias naturais, chegamos a um local onde até pouco tempo a ciência se curvava diante do medo ancestral e das lendas mais sombrias. Estamos no leste do Iêmen, na província desértica de Al-Mara. É ali, no meio de uma planície rochosa e desolada, que se abre um buraco perfeitamente circular com 30 metros de diâmetro. Os moradores locais o chamam de Barhout, o Poço de Barhout, mas ele é mais conhecido por outro nome, o Poço do Inferno. Durante séculos, esse buraco alimentou as histórias mais aterradoras. Acreditava-se que havia sido criado por gênios, seres sobrenaturais, como prisão para demônios rebeldes. Diziam que, à noite, gemidos e gritos de almas condenadas saíam de lá de dentro, e que o cheiro pútrido, parecido com carne em decomposição, era o próprio hálito do inferno. Os habitantes da região evitaram o local por gerações. Teme-se até hoje chegar perto demais, pois há quem acredite que o poço suga tudo ao seu redor, e que quem desce jamais retorna. Por muito tempo, nem mesmo os cientistas conseguiram estudar o local. A profundidade era desconhecida, e as tentativas de investigação falhavam por causa da escassez de oxigênio e da presença de gases venenosos. O Poço do Inferno continuava sendo um dos últimos grandes mistérios do nosso planeta. Até que, em setembro de 2021, uma expedição ousada mudou tudo. Um grupo com 10 espeleólogos de Omã, movidos por coragem quase insana, decidiu fazer o impensável: descer até o fundo do poço. Equipados com o que havia de mais moderno em escalada e respiradores, começaram a descida. O mundo observava em suspense. O que eles encontrariam? Demônios? Um portal para outra dimensão? A realidade foi menos sobrenatural, mas igualmente surpreendente. O grupo chegou com sucesso ao fundo do poço, que tem 112 metros de profundidade. Lá não havia chamas nem criaturas infernais, mas sim um ecossistema perdido. As paredes estavam cobertas por formações rochosas de beleza estonteante, estalagmites gigantescas, com até 9 metros de altura, que brilhavam sob a luz como se estivessem cobertas por pedras preciosas. Descobriram também as chamadas pérolas de caverna, esferas de calcita perfeitamente arredondadas, formadas pelas gotas de água ao longo de milênios. Havia até mesmo pequenas cascatas subterrâneas, cujo barulho ecoava de forma ensurdecedora. E o cheiro horrível. Ele realmente existia, mas sua origem era muito mais mundana. Os corpos em decomposição de aves e outros animais que haviam caído no buraco e não conseguiam escapar. Os gritos aterradores, na verdade, eram o som das quedas d'água, amplificado pela acústica natural da caverna. A expedição provou que o Poço do Inferno não é um fenômeno sobrenatural, mas sim uma dolina kárstica, uma formação geológica rara, esculpida pela água durante milhões de anos. E isso não o torna menos fascinante. Pelo contrário. A realidade, por vezes, é muito mais estranha e bela do que as fantasias mais extravagantes. O Poço do Inferno ocupa o 7º lugar da nossa lista por ser a história perfeita sobre a vitória da curiosidade científica sobre o medo ancestral. Um exemplo de como a luz de uma lanterna pode dissipar não só a escuridão de uma caverna, mas também os fantasmas na nossa própria mente. Número 6. O aviso explosivo do Ártico. Saímos das lendas antigas e mergulhamos agora em um pesadelo bem atual. Um buraco que surgiu diante de nossos olhos,
e que é um sinal alarmante de catástrofes futuras. Em 2014, na península de Yamal, localizada na região siberiana da Rússia, pilotos de helicóptero que sobrevoavam a tundra fizeram uma descoberta impressionante. Onde antes havia apenas terra congelada e plana, apareceu de repente um buraco perfeitamente circular, com cerca de 30 metros de diâmetro e mais de 70 de profundidade. Ao redor da abertura, blocos de gelo e terra estavam espalhados como se tivesse havido uma explosão violenta. As imagens correram o mundo. Vídeos e fotos do chamado fim do mundo siberiano geraram um turbilhão de teorias. Queda de meteorito, testes de armas secretas, ação de extraterrestres. Cientistas que foram ao local descartaram rapidamente essas ideias. Não havia sinais de impacto, nem traços de radiação. O que havia acontecido vinha de dentro da própria Terra. E foi ainda mais assustador. Começou então uma investigação científica delicada. Pesquisadores arriscaram suas vidas descendo no buraco, coletando amostras de gelo, solo e ar pouco a pouco. O quadro foi se revelando. A causa mais provável da explosão era o gás metano. O permafrost siberiano, a camada de solo permanentemente congelada, é um imenso reservatório de gases. Ele armazena bilhões de toneladas de metano, um gás de efeito estufa extremamente potente que se mantém preso ali na forma de hidratos de gás, uma mistura de gelo e gás natural. Enquanto o permafrost está estável, tudo permanece congelado. Mas nas últimas décadas, o Ártico está se aquecendo 2 vezes mais rápido que o resto do planeta. Esse aquecimento faz o permafrost começar a derreter, e isso provavelmente foi o que aconteceu. Nas profundezas da Terra, sob a camada de gelo, formou-se uma enorme bolha de metano. O calor enfraqueceu a tampa congelada que a mantinha selada. A pressão foi se acumulando até o ponto crítico, e então, bum! A bolha estourou como uma rolha de champanhe, lançando ao ar milhares de toneladas de solo e criando um buraco gigantesco. Desde o primeiro caso, em 2014, dezenas de outros buracos semelhantes foram encontrados na Sibéria. Alguns ainda maiores. Isso mostra que não estamos diante de uma anomalia isolada, mas sim de um sintoma de uma crise planetária. O permafrost, que pensávamos ser eterno, está derretendo e liberando metano, um gás com capacidade de aquecimento global 25 vezes maior que o dióxido de carbono, e isso cria um ciclo vicioso perigoso. O aquecimento global derrete o permafrost. O derretimento libera mais metano. O metano acelera o efeito estufa, e isso leva a mais aquecimento. Os buracos de Yamal são como válvulas de escape da Terra, marcas visíveis de um planeta em ebulição, e cada nova explosão nos empurra um pouco mais para uma catástrofe climática. Esse buraco, nascido do aquecimento global, ocupa o 6º lugar da nossa lista porque não nos mostra o passado. Ele aponta para o futuro, e o futuro que revela é sem dúvida preocupante. Número 7. O redemoinho que engole helicópteros. Alguns buracos impressionam pela profundidade, outros pelo mistério. E há os que assustam pela sua força. É o caso da gigantesca mina de Mir, localizada em Mirny, na Sibéria, uma das regiões mais frias do planeta. Durante o inverno, os termômetros por lá podem atingir menos 50 graus Celsius. Foi ali, em 1955, que geólogos soviéticos descobriram uma chaminé de kimberlito, uma formação geológica rica em diamantes. Em pleno isolamento no meio do permafrost, a União Soviética iniciou um dos maiores projetos de mineração da história. A extração a céu aberto começou oficialmente em 1957 e durou até 2001, totalizando 44 anos de escavações. Escavadeiras e caminhões imensos trabalhavam dia e noite, removendo camadas de terra em espiral, cavando cada vez mais fundo. Ao final, o resultado foi um funil colossal que tira o fôlego. O diâmetro da mina chega a 1,2 quilômetros e sua profundidade atinge 525 metros. Dentro desse buraco caberia tranquilamente a Torre Ostankino, uma das maiores estruturas da Rússia. Trata-se do 2º maior buraco artificial do planeta, perdendo apenas para o Canyon de Bingham, nos Estados Unidos. Mas o que realmente diferencia a mina de Mir não é só seu tamanho, é o fenômeno atmosférico que ela provoca. Durante o dia, as paredes aquecidas pelo Sol geram correntes de ar ascendente, enquanto o ar gelado da superfície desce com força.
Essa diferença cria redemoinhos poderosos e turbulências intensas bem acima do buraco. O efeito é tão perigoso que o espaço aéreo sobre a mina foi oficialmente fechado para helicópteros. Uma lenda urbana, não confirmada, mas amplamente divulgada, diz que algumas aeronaves teriam sido literalmente sugadas para dentro do funil. Embora não haja provas documentais, o fato de voos serem proibidos ali diz muito sobre o risco real. Durante seu período de operação, a mina de Mir gerou bilhões em lucros. Estima-se que só ali foram extraídos diamantes no valor de pelo menos 17 bilhões de dólares. A mineração sustentou o crescimento de toda a cidade de Mirny, construída do zero no meio da Sibéria. Desde o encerramento da extração a céu aberto em 2001, a atividade segue nas galerias subterrâneas sob o poço. Enquanto isso, o buraco vem se enchendo lentamente de água e pode no futuro se transformar num lago profundo e perigoso. A mina de Mir não é apenas um buraco. É um monumento à megalomania soviética, uma cicatriz gigantesca no solo congelado da Rússia, visível até do espaço e mais do que isso. É um exemplo claro de como, em busca de riqueza, o ser humano é capaz de criar estruturas tão imensas que passam a ter vida própria e até influenciar a natureza ao seu redor. Número 8. O inferno vertical da caverna Veriovkina. Descemos agora a um mundo onde não existe luz, onde reina o silêncio absoluto e onde cada passo pode ser o último. Estamos falando da caverna mais profunda conhecida no planeta, a caverna de Veriovkina, localizada em Abecásia, uma república separatista da Geórgia nas montanhas do Cáucaso. Esse buraco natural não é apenas profundo. Ele é um labirinto vertical que mergulha mais de 2.200 metros na crosta terrestre. São mais de 2 quilômetros de queda livre rumo ao submundo. A entrada para esse abismo é discreta, uma fenda comum na rocha, situada a cerca de 2.300 metros de altitude nas montanhas Arabica. Durante décadas, espeleólogos do mundo inteiro se revezaram em expedições para conquistar o fundo dessa caverna, avançando metro por metro, centímetro por centímetro. Uma jornada a Veriovkina não é um passeio. É uma odisseia subterrânea que dura vários dias, exigindo habilidade técnica extrema, resistência física e nervos de aço. O trajeto até o fundo costuma levar cerca de 4 dias de descida, e a volta, mais 3 ou 4 dias subindo. Durante todo esse tempo, os exploradores vivem completamente sob a terra, em escuridão total, umidade de 100% e baixas temperaturas constantes. Eles precisam descer com cordas por poços intermináveis, rastejar por passagens estreitas alagadas por água gelada e montar acampamentos precários em pequenas saliências de pedra suspensas sobre abismos. Mas o maior perigo da Veriovkina não está nas alturas nem nos espaços apertados, está na água. Essa caverna funciona como um gigantesco sistema de drenagem. Bastam algumas horas de chuva intensa na superfície para transformar os túneis secos em cachoeiras violentas. Em 2018, uma expedição que havia alcançado o fundo ficou presa por conta de uma dessas inundações repentinas. Os exploradores foram pegos de surpresa a mais de 2.000 metros de profundidade e só sobreviveram porque conseguiram se abrigar em uma galeria lateral e esperar a água baixar. Mas o que existe lá embaixo, afinal? A resposta surpreende. No fundo da Veriovkina, os cientistas descobriram um verdadeiro mundo perdido. Há rios subterrâneos, lagos ocultos, câmaras gigantescas decoradas com formações rochosas bizarras, os espeleotemas e, acima de tudo, a vida mesmo sob pressão extrema, em um ambiente escuro e gelado. Vivem ali organismos únicos, pequenas criaturas cegas, sem pigmentação, perfeitamente adaptadas a um habitat que parece de outro planeta. A caverna de Veriovkina não é apenas o buraco natural mais profundo já encontrado. Ela é também um dos últimos territórios inexplorados do nosso mundo. Cada nova descida revela passagens desconhecidas e atualiza os mapas do reino subterrâneo. É por isso que ela ocupa o 4º lugar da nossa lista. Não apenas pela profundidade extrema, mas porque representa o espírito humano em sua forma mais pura. O desejo incansável de explorar, de ir além, de ultrapassar limites. É uma jornada não só ao centro do planeta, mas também ao centro de nós mesmos. Número 9. A cratera colossal de Bingham. Voltamos agora aos gigantes artificiais, desta vez para visitar o maior buraco já escavado pelo homem. A mina a céu aberto do Canyon de Bingham, localizada no estado de Utah, nos Estados Unidos.
Se a mina de Mir parece uma cicatriz, Bingham é uma ferida aberta no corpo da América do Norte. Seu tamanho desafia qualquer imaginação. Com 4 quilômetros de diâmetro e 1,2 quilômetros de profundidade, ela é tão enorme que pode ser vista da Estação Espacial Internacional. Para se ter uma ideia, se colocássemos 2 edifícios Burj Khalifa, o mais alto do mundo, empilhados um sobre o outro no fundo da mina, suas torres ainda ficariam 2 quilômetros abaixo da borda. A mineração em Bingham começou em 1906 e, mais de um século depois, ainda está em plena atividade. É um mecanismo colossal que nunca para. Mais de 2.000 trabalhadores e centenas de caminhões basculantes gigantes operam no local, 24 horas por dia. Cada um desses caminhões carrega até 300 toneladas de rocha por viagem diariamente. São retiradas do solo cerca de 450 mil toneladas de minério. Ao longo da história da mina, ela já produziu mais de 19 milhões de toneladas de cobre, mais do que qualquer outra mina da história. Com esse volume de metal, daria para fabricar cabos suficientes para envolver a Terra várias vezes ao redor do Equador. Além do cobre, a mina também produz ouro, prata e molibdênio, o que a torna uma das mais produtivas do planeta. No entanto, todo esse gigantismo tem um preço. A mina é uma estrutura geológica instável, em constante transformação. Em 2013, aconteceu ali um dos maiores deslizamentos de terra da história, fora de eventos vulcânicos. 2 seções gigantescas da parede norte da mina desmoronaram, lançando cerca de 65 milhões de metros cúbicos de rocha em queda livre a mais de 150 km por hora. O impacto foi tão intenso que os sensores sísmicos registraram um terremoto de magnitude 2,4. Felizmente, um sistema de radar instalado no local detectou antecipadamente os movimentos do solo e todos os trabalhadores foram evacuados a tempo. Não houve mortes, mas os danos foram enormes. Parte da infraestrutura foi soterrada e a extração ficou paralisada por meses. O Canyon de Bingham é a própria definição do que é a civilização industrial moderna. Um símbolo da nossa capacidade de moldar o planeta em escalas descomunais, mas também um lembrete da nossa fragilidade diante das forças naturais que nós mesmos provocamos. Esse buraco gigantesco, escavado em nome do conforto e do progresso, ocupa o 3º lugar da nossa lista porque é um espelho. Um espelho que reflete, ao mesmo tempo, a nossa grandiosidade e a nossa imprudência. Número 10. O abismo insondável da Fossa das Marianas. Já descemos por cavernas e minas colossais, mas tudo isso mal arranha a superfície do nosso planeta. Para encontrar o buraco natural mais profundo da Terra, precisamos mergulhar no Oceano Pacífico, ao sul do Japão. Lá está a Fossa das Marianas, e em seu ponto mais profundo, o Abismo Challenger, que atinge inacreditáveis 10.994 metros de profundidade, quase 11 quilômetros de queda vertical, rumo ao ponto mais inacessível do planeta. Para se ter ideia, se colocássemos o Monte Everest no fundo da fossa, seu pico ainda estaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. A pressão nesse lugar é absurda. Equivale a mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, ou como se 100 elefantes estivessem apoiados sobre a unha do seu polegar. A luz do sol jamais penetra ali. A temperatura fica pouco acima do zero. É um ambiente de escuridão total, frio glacial e pressão esmagadora, mais hostil à vida humana do que o espaço sideral. Durante a maior parte da história da humanidade, esse local era tão inacessível quanto Marte. Os primeiros a se aproximarem do abismo foram membros de uma expedição científica britânica, a bordo da corveta Challenger, em 1875. Eles baixaram uma sonda e registraram uma profundidade de mais de 8.000 metros, o suficiente para identificar que estavam diante do lugar mais profundo da Terra. Mas os primeiros seres humanos a ver o fundo com os próprios olhos só chegaram lá muitas décadas depois. Em 1960, o oceanógrafo suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh realizaram uma das viagens mais ousadas da história. A bordo do batiscafo Trieste, eles desceram por 5 horas em direção ao fundo do mundo. A cápsula, uma esfera de aço com paredes espessas, rangeu sob a pressão a 9 quilômetros de profundidade. Uma das janelas externas trincou. Mesmo assim, eles continuaram e, por fim, tocaram o chão do abismo. Ficaram lá por 20 minutos,
tornaram-se os primeiros, e por muito tempo os únicos, humanos a alcançar aquele ponto. O que viram à luz do refletor foi surpreendente. Um fundo lamacento e... vida. Um peixe achatado, parecido com um linguado, nadava lentamente. Essa descoberta mudou para sempre o pensamento da biologia. Mesmo sob condições extremas como aquelas, formas de vida complexas ainda podiam existir. O próximo a repetir essa façanha foi o cineasta James Cameron, diretor de Titanic e Avatar. Em 2012, ele desceu sozinho a bordo do batiscafo Deep Sea Challenger, construído especialmente para essa missão. Passou cerca de 3 horas no fundo da Fossa das Marianas, filmando e recolhendo amostras. A Fossa das Marianas não é apenas uma depressão geológica, é uma fronteira final. Um ambiente onde as leis da física são levadas ao limite. Estudar a vida que habita esse lugar nos ajuda a compreender como ela pode surgir e resistir em outros mundos, inclusive nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado. Esse abismo ocupa o segundo lugar do nosso ranking não apenas por ser o mais profundo, mas por ser um desafio. Um desafio que a humanidade lançou contra o desconhecido e que, mesmo a contragosto, começou a revelar seus segredos. Número 11. O buraco que tocou o inferno, o poço super profundo de Kola. Chegamos ao topo da nossa lista. Em primeiro lugar, não está uma caverna natural nem uma mina colossal, tampouco um abismo oceânico. Está uma criação humana, um buraco sem paralelos que foi mais fundo que a Fossa das Marianas e deu origem a uma das lendas mais perturbadoras do século XX. Estamos falando do poço super profundo de Kola. Tudo começou no final da década de 1960, auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética não competiam apenas no espaço, mas também numa corrida rumo ao centro da Terra. Os americanos lançaram o projeto Moholy, que pretendia perfurar a crosta terrestre no fundo do oceano. Os soviéticos responderam com ainda mais ambição. Em 1970, na remota península de Kola, além do Círculo Polar Ártico, começou a perfuração do poço SG-3. O objetivo não era buscar petróleo nem gás. Era puramente científico. Atravessar o escudo de granito da crosta terrestre e alcançar o manto superior saber, de fato, do que é feita a Terra debaixo dos nossos pés. Por 22 anos, engenheiros e cientistas soviéticos enfrentaram uma batalha épica contra as profundezas. Foram desenvolvidas tecnologias únicas, sem equivalentes no mundo. A plataforma de perfuração, chamada Uralmash 4E, parecia mais uma pequena fábrica. A perfuração não era contínua. Havia pausas para trazer à superfície os núcleos de rocha. Cada metro perfurado era analisado com extremo cuidado, revelando informações valiosas sobre a formação do planeta, e o que descobriram mudou completamente muitas teorias geológicas. A uma profundidade onde os modelos diziam que deveria haver basalto, ainda havia granito. A 6 quilômetros abaixo da superfície, encontraram água. Algo que, segundo as teorias da época, era impossível. Descobriram também fósseis microscópicos de plâncton a mais de 6.000 metros, provando que a vida na Terra surgiu 100 milhões de anos antes do que se imaginava e mais. A 10 quilômetros de profundidade, a temperatura chegava a 180 graus Celsius, quase o dobro do previsto pelos cálculos. Essa temperatura extrema acabou sendo o principal obstáculo. As brocas simplesmente não aguentavam o calor e derretiam. Em 1989, o poço alcançou sua profundidade máxima, 12.262 metros, ou seja, 12 quilômetros e 262 metros. Um recorde absoluto que ainda não foi superado. Foi nesse momento, no auge do projeto, que nasceu a lenda. Jornais finlandeses, e depois americanos, publicaram que, ao atingir 12 quilômetros, os cientistas soviéticos teriam baixado um microfone no poço e gravado sons vindos do fundo. O que escutaram não seriam barulhos geológicos, mas gritos. Milhões de vozes humanas gritando de dor. Teriam, segundo os rumores, perfurado até o próprio inferno. A história se espalhou como um incêndio. A suposta gravação de áudio, de origem duvidosa, virou sensação mundial. Tabloides publicaram, igrejas debateram e a lenda se consolidou. Mas era tudo falso. Os cientistas envolvidos desmentiram tudo. Nunca baixaram um microfone. E mesmo que tivessem tentado, qualquer equipamento teria derretido instantaneamente depois
Descobriu-se que o áudio era, na verdade, uma montagem feita a partir da trilha sonora de um antigo filme de terror. Mas a pergunta permanece: por que o mundo acreditou tão facilmente nessa lenda? Porque o poço superprofundo de Kola não era apenas uma obra científica. Era, no imaginário coletivo, uma violação de um limite sagrado. Um túnel até o desconhecido. Um símbolo da arrogância humana de tentar atravessar um território que, segundo quase todas as mitologias, pertence aos mortos, ao inferno, ao submundo. Após a dissolução da União Soviética, em 1992, o financiamento acabou e o projeto foi abandonado. Hoje, o local está cercado por prédios enferrujados e abandonados no meio da tundra, e o poço, aquele buraco que um dia foi o mais profundo já escavado, está simplesmente selado por uma grossa tampa metálica. Mas continua alimentando a imaginação popular, e por isso ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Não apenas por ser o mais fundo, mas porque simboliza a audácia do ser humano, sua sede insaciável por conhecimento. E também o quanto essa sede pode despertar os medos mais irracionais. E depois de tudo isso, como caminhar pela Terra sem pensar que, a apenas 12 quilômetros de profundidade, existe um mundo que ainda conhecemos quase nada? Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desta jornada pelas profundezas do planeta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!